Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucimara Micaro e este é o Miss Micaro Podcast, o podcast para alunos iniciando no idioma inglês. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada pela escuta. Hello, my dear students! Bora falar sobre assuntos para os alunos iniciantes novamente. Dessa vez nós vamos falar sobre o presente simples dos verbos que não são o verbo to be. Nós já falamos bastante de verbo to be aí nos episódios anteriores. Deem uma olhada lá no podcast. E nós normalmente começamos a estudar o presente simples falando de rotina, falando sobre hábitos, falando sobre fatos. Fatos são coisas tidas como verdadeiras. Por exemplo, the sun shines. O sol brilha. The class starts at 9. A aula começa às 9. E eu falei shines, com S no fim, porque o sol, que é o sujeito, the sun, é uma coisa e é singular. Terceira pessoa do singular. A aula, the class, também é uma coisa e também é singular, terceira pessoa do singular. Eu já tô imaginando aí as pessoas fazendo careta, virando os olhos, dizendo que não gostam desse tipo de nomenclatura e tal, e tal, e tal. Aguenta aí comigo que daqui a pouco vai começar a fazer sentido. As pessoas na minha época aprendiam assim. Então, a primeira... Não sei se é assim que aprende ainda, não sei se isso é uma coisa óbvia, mas... Na minha época a gente estudava assim, né? Então era eu, primeira pessoa do singular. Você, não era você. Tu, segunda pessoa do singular. É ele ou ela, terceira pessoa do singular. Aí depois passa para as formas plurais. Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural e eles ou elas, terceira pessoa do plural. Para a galera que é da minha época, que passou já dos 40, pode ser que essa nomenclatura faça mais sentido. Que negócio é esse de primeira, segunda, terceira pessoa? Só para a gente relembrar, vamos lá. Eu, primeira pessoa, do ponto de vista do narrador, eu. Tu ou você, segunda pessoa, você é o interlocutor, é a pessoa com quem eu falo, segunda pessoa. E ele ou ela é uma terceira pessoa que não tá na conversa, né? Uma pessoa de quem a gente fala. Terceira pessoa. Vamos imaginar que o fulano é a primeira pessoa, o ciclano é a segunda pessoa e o beltrano é a terceira pessoa. Do ponto de vista do fulano, ele é a primeira pessoa e o ciclano é a segunda pessoa. O beltrano não está lá na conversa, ele não está presente na conversa. Só o fulano e o ciclano que estão trocando uma ideia, o fulano primeira pessoa, o ciclano é a segunda pessoa. Do ponto de vista do ciclano, ele é a primeira pessoa e o fulano é a segunda pessoa. Porque tudo depende do ponto de vista, da referência, né? Se eu que estou falando, eu sou a primeira pessoa e o outro é o meu interlocutor, é a segunda pessoa. E vice-versa. Os terceiros são os terceiros que não estão na conversa. E se for terceiro singular, eu estou falando de uma pessoa, então é terceira pessoa. Certo? No caso, o Beltrano, que é a terceira pessoa. Vocês falam ciclano ou vocês falam cicrano? Eu falo ciclano. Coloquem lá no @msmicaro na minha conta no Instagram, qual forma que vocês preferem. Bem, e nessa situação que eu falei do ciclano, do beltrano e do fulano, nós temos ali um fulano, um ciclano e um beltrano. Se nós tivéssemos dois fulanos, dois ciclanos e dois beltranos, aí seria plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, podemos dizer que a terceira pessoa do singular é o nosso ele ou ela. The sun shines. O sol é único. Só tem um sol no nosso sistema solar. The class starts at 9. Estamos falando de uma aula especificamente. Singular. Mas espera aí, se eu falar assim, you work as a teacher. Tô falando de você, você é singular, certo? Bom, vamos pensar assim, you pode ser singular ou plural, pode ser você ou vocês, né? No inglês se escreve igual, mas pode significar singular ou plural dependendo do contexto, então a gente tem que ficar esperto. Mas vamos dizer que seja singular, eu tô falando de você unicamente, uma pessoa só. Eu não posso dizer que é terceira pessoa, porque se eu tô falando de você, você é o meu interlocutor, você é a segunda pessoa, não é a terceira pessoa. Faz sentido, mais ou menos? Então, daqui para frente, quando eu falar terceira pessoa, normalmente terceira pessoa do singular, eu foco no singular porque
é a forma que muda, né? É a conjugação verbal que muda alguma coisa. Então, quando eu falar terceira pessoa, eu tô falando de ele ou ela. Ou, ai, não sei como é que fala gênero neutro, gente. É do Beltrame, no caso. Então, no inglês, é muito simples conjugar os verbos nos presentes simples. A gente coloca um S na terceira pessoa do singular. Essa é a regra geral. Há exceções, claro que há exceções. Por exemplo, o verbo have, ele é irregular. Então eu falo I have friends, she has friends. Não é haves, é has, porque é um verbo irregular, aí a regra que a gente falou, a regra geral não se aplica. Mas no geral a gente coloca um S mesmo como regra geral. Aí fica assim: I work, you work, we work, they work. Aí a gente entra na terceira pessoa, singular. He works, she works, it works. Tudo que é terceira pessoa do singular põe S. Tudo que não é terceira pessoa do singular não vai S. Simples. Porque, mais ou menos, porque a coisa começa a complicar. Os meus alunos reclamam bastante dessa conjugação, falam que é muito difícil colocar o S, porque o cérebro do brasileiro, o cérebro da pessoa que foi alfabetizada no idioma português, tá muito apegado ao S no plural, né? Tudo que é plural no português a gente coloca um S para indicar que é plural. Então, bola é singular, bolas, que é bola mais S, bolas, plural. Então, até quando a gente conjuga o verbo, né? Assim, eu trabalho, nós trabalhamos. Tem um S ali pendurado na conjugação do plural. Pode ser que seja muito confuso para o cérebro mudar a chave, né? Quer dizer, o S parou de representar o plural, porque no inglês, quando a gente conjuga a terceira pessoa do singular e vai um S. Então, só a prática que vai ajudar a resolver esse nó. Também tem um complicômetro, porque a galera conjuga agora as coisas de uma forma diferente. A segunda pessoa morreu, né? Porque ninguém mais fala tu e ninguém mais fala vós. É muito difícil no Brasil alguém falar tu e vós. Mais difícil ainda concordar o verbo com esse sujeito, com esse pronome pessoal do caso reto, o tu ou o vós. Aí a pessoa não fala tu estudas. Até tem algumas regiões do Brasil que as pessoas falam tu, mas normalmente a pessoa fala tu estuda, ao invés de falar tu estudas. Aí a conjugação ela já fura aí, né? Então as pessoas não falam mais segunda pessoa, tu estudas, e nem vós estudais. As pessoas falam você estuda, vocês estudam. A mesma conjugação de ele, ela, eles, elas. Você estuda, ele estuda. Vocês estudam, eles estudam. E nem a primeira pessoa do plural, o nós, está cada vez sumindo mais. O tal do a gente está cada vez mais comum. Eu uso muito a gente. A gente faz, a gente estuda, a gente trabalha. Então, as conjugações também do português brasileiro já não seguem mais tantas regras assim, né? É uma forma de simplificar, eu acredito. Então, a conversão, né, de um idioma para o outro não dá certo usando a lógica que o nosso cérebro quer usar. A lógica que a gente conhece não vai dar certo. Então, o aluno precisa, assim, quanto mais o aluno entende o mecanismo, o funcionamento dessa estrutura, mais fácil vai ficar para o aluno desenvolver as estratégias que eles precisam usar para internalizar o simple present. E assim, quando ele for falar, vai sair de forma mais natural. Prática, 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 né, gente? Practice makes perfect. Bom, então eu falei que era só colocar o S na forma original do verbo, né? Essa forma original do verbo a gente muitas vezes chama de infinitivo, infinitive, que é mais ou menos o infinitive de verdade, porque o infinitive, no geral, ele tem o to. Por exemplo, o verbo to be. To be é o infinitivo, porque tem o to e mais o nome do verbo. Então, teoricamente é o infinitivo. Existe o tal do bare infinitive, que eu chamo de infinitivo pelado, que é o infinitivo sem o to. O infinitivo sem o to, por exemplo, o to be é o infinitivo e be é o bare infinitive. Esse bare infinitive, que eu chamo de infinitivo pelado, ele também pode ser chamado de base form of the verb. É a forma base do verbo. Então, tá, eu falei que a terceira pessoa do presente do inglês é só pegar o bare infinitive, o infinitivo pelado, e botar um S lá. Mas não é sempre, né? A gente já viu que tem o has, que é o irregular have, has. E também tem alguns verbos, por exemplo, do,
O verbo do, na terceira pessoa, fica does. A gente escreve D-O-E-S e pronuncia does. Tem o verbo go, que é o ir, né? To go, o infinitivo to go. Na terceira pessoa ele fica goes. G-O-E-S, goes. She goes, he goes. E nós também temos aí uns verbos que terminam com um som que fica muito difícil colocar S no fim. Por exemplo, se eu falar watch, I watch TV. Como é que eu vou colocar um S depois desse watch? Fica watch. Fica difícil de perceber, né? Fica difícil de pronunciar. Então, a solução para esse caso é colocar um E. Aí eu coloco um E mais o S. E aí esse E é pronunciado, então fica watches. I watch TV, she watches TV. Tem outros verbos aí que terminam com som de S ou com um som, por exemplo, brush. Não é som de S, mas é sh, é um som de sh. É difícil de colocar um S depois disso, né? Brushes. Para evitar esse problema de pronúncia, a gente resolve colocando um E-S. E esse E é pronunciado brushes. I brush my teeth. She brushes her teeth. Aí a gente tem outros verbos, por exemplo, wash, washes. I wash my hair. She washes her hair. Tem o verbo discuss. I discuss the topic. She discusses the topic. Porque fica muito difícil colocar um S em cima de som de S mesmo, né? O bare infinitive, o infinitivo pelado desse verbo, ele termina com um som de S, um som de tsh, um chiado, assim, fica muito difícil colocar um S depois. Então a gente coloca um ES e esse E é pronunciado. Agora nós entendemos o mecanismo do Simple Present. Agora a gente precisa de vocabulário para poder preencher as nossas frases, né? Então eu recomendo nesse caso que você faça uma listinha detalhada da sua rotina e quando tiver alguma palavra que você não sabe falar em inglês, procure no dicionário, use a internet, lance mão dos recursos tecnológicos que você tem para conseguir descobrir o que que é isso aí, como é que você fala isso em inglês? E quando você confirmar o vocabulário, faça muitas frases, descrevendo a sua rotina. É muito legal falar sobre hábitos, porque a gente personaliza, né? Eu tô falando da minha rotina mesmo. Então, para decorar essas palavras aí, palavras novas, faça muitas frases, né? Mande frases para você mesmo no seu grupo do WhatsApp, mande frases para os seus amigos, porque é muito legal estudar em grupo, né? Coloque lembrete no seu celular para você voltar lá e revisar essas palavras novas, porque se a gente olhar a palavra uma vez só, a gente não decora, tem que usar essa palavra, tem que usar essa palavra algumas vezes. Então, vai lá, coloque o seu lembrete, volte para a frase, faça muitas frases. Fale da sua rotina, coloque bastante detalhe, fale da rotina de outras pessoas também, né, para você poder fazer essa prática. Tem algumas pessoas que não têm muita rotina e aí fica um pouco mais difícil de falar de rotina. Eu tenho um aluno que não tem rotina, não tem um compromisso fixo na agenda do cara, é tudo móvel, tudo muda. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer esse exercício de rotina. Mas dá para falar de hábitos, por exemplo, I brush my teeth every day. É bom escovar os dentes todo dia, é um hábito, né? Se eu quero que ele fale para mim o horário, eu acordo às 7 da manhã. Aí é muito difícil porque cada dia ele acorda num horário diferente. Essa frase em inglês ficaria I get up at 7 a.m. No caso dele é muito difícil porque ele acorda todos os dias num horário diferente. Então, para a gente conseguir fazer essa frase, ele precisa falar alguma coisa assim, por exemplo, eu tenho uma reunião às 3 da tarde. Hoje eu tenho uma reunião às 3 da tarde. Today I have a meeting at 3 p.m. Porque a gente tem que usar esse at antes de horário. Horário específico, a gente precisa colocar o at em inglês. Os meus alunos resistem muito a esse at antes do horário, sabe? Porque o cérebro, acho que acontece mais ou menos isso. O cérebro acha que essa informação é irrelevante. Não faz diferença, não quero pôr, me recuso a gastar minha energia colocando essa palavrinha minúscula e irrelevante na frase. É importante colocar a preposição, né? Porque assim, imagina, em português ficaria alguma coisa do tipo: eu tenho reunião 5. Eu tenho reunião 5. Quer dizer o quê? Que é reunião número 5?
É reunião às 5, fica um pouquinho difícil de entender, sabe? Então fica melhor falar, eu tenho reunião às 5, né? Então, em inglês ficaria I have a meeting at 5. Fica bem melhor colocar o at. Então, bora caprichar no at. Gente, o episódio acabou ficando meio longo, então eu acabei tomando a decisão de dividir em duas partes. Eu não sei quantas partes serão ao todo, mas vamos dizer assim que é uma série de episódios sobre o Simple Present. No próximo episódio, nós vamos continuar falando sobre preposições e eu vou fazer uma prática em inglês falando da minha rotina e falando da rotina do meu marido. Então é isso, pessoal. That's all for today. Thank you for listening to this episode. I hope it was useful. Don't forget to check the transcript at msmicaropodcast.wordpress.com. I'm Lucy Micaro, and this is Miss Micaro Podcast. See you soon. Bye.